estamos na presença de uma senhora que fez a delicadeza de nos conceder este momento precioso e quase único para a costa ocidental, que é ter alguém do outro lado do mar, de muito longe. Como eu dizia em off, nada sei acerca dela, para além ou do seu nome, que é Thaís Sousa. Exatamente. Eu deixaria aqui o repto para que a Thaís nos fale de onde nasceu, como foi a sua infância, aquilo que achar por bem e que tenha algum interesse para todos nós e também, quem sabe, para a família dela lá do outro lado do mar. Bom, como bem o senhor disse, meu nome é Thaís Sousa, venho de São Paulo, nasci em São Paulo, venho do Brasil, estou cá em Portugal há 5 anos, já vai para 6 anos esse ano. Decidi fazer essa trajetória em função das minhas curiosidades em conhecer outras culturas, outros lugares, para além do que eu já conheço no Brasil. Com relação à minha infância, nasci no interior de São Paulo, não foi numa aldeia, mas foi numa cidade que tem em média de 600 a 700 mil habitantes, no máximo. Na verdade, aconteceu o mesmo que muitas pessoas acontecem aqui na ilha. Eu nasci numa cidade bem pequena e depois os meus pais migraram para outra cidade um pouco maior. E dali foi onde eu cresci, estudei, tive ali o meu ciclo familiar e amigos até os meus 21 anos. Dos 21 anos eu já tinha ali alguma percepção com relação ao que eu poderia fazer para crescer para além daquele ciclo dos 600 mil habitantes. Eu sempre galguei lugares e situações maiores do que eu vivia daquele ciclo. Obviamente que eu sempre dei muito valor à minha origem e às tradições da minha cidade, que é a cidade da literatura infantil, Monteiro Lobato, e muitas pessoas aqui da ilha já percebi que conhecem também, da história e da cultura do meu país. E quando eu fui para uma cidade maior, que é mesmo a cidade de São Paulo, depois de ter visitado e conhecido outras cidades no Brasil e vivido também, que foi no sul, em Curitiba, no Paraná, que lá eu também tenho família, da parte da minha mãe, eu decidi então ir para São Paulo para fazer a minha faculdade e ir para a parte da licenciatura. Fiquei lá, vivi em São Paulo, na capital, 4 anos. E durante a faculdade, que eu tenho licenciatura de Relações Internacionais, surgiu então aí a possibilidade de eu, de facto, colocar em prática o meu objetivo pessoal, que era conhecer outras culturas, porque através do curso da licenciatura eu consegui entender ainda mais aquela vontade interna que eu tinha de explorar o mundo afora. Tirando a parte pessoal, eu também profissionalmente me formei em outras áreas, na parte de assistente jurídico, depois também fiz a parte de comissária de bordo e definitivamente quis, no final da minha trajetória profissional, ficar baseada nessa parte de importação e exportação e tentar conhecer um pouco melhor a parte mundial, mais ampla, fora do Brasil. Foi aí então que depois que eu terminei a licenciatura, decidi fazer basicamente um ano sabático e então decidi fazer uma viagem e tirar 6 meses para eu conhecer alguns lugares antes que eu realmente decidisse sair do Brasil. O Brasil em 2016 estava a passar uma situação um pouco complicada politicamente falando. Quando eu decidi sair do Brasil foi no final de 2017, então entre 2016, meu último ano da faculdade, 2017, eu decidi que eu realmente ia sair devido às condições políticas do Brasil. Maioritariamente os brasileiros também
acredito eu que a malta que veio agora, recentemente, de 2018 para cá, também pensam o mesmo que eu, com relação à política do Brasil. Então, eu decidi fazer isso. Terminei a universidade, fiz 6 meses sabáticos, viajei por alguns países, fui para os Estados Unidos, vim para a Europa, passeei, conheci as cidades e passei por Portugal. Quando eu passei por Portugal, eu senti que aqui, de alguma maneira, foi a minha casa ou era a minha casa. Eu tenho vínculos também, a minha família, da parte da minha mãe, da parte materna. Nós temos aqui o meu bisavô. Minha avó chegou a comentar, entre a nossa história, de que sim, o meu bisavô é de alguma parte de Portugal, mas eu também não fui a fundo, porque isso é a história dela e eu não quis aqui ultrapassar a sua vida pessoal e eu preferi então ouvir mais a voz interna e decidi voltar para o Brasil. Voltei para o Brasil, fiquei lá 3 meses para alinhar todas as minhas ideias do que eu tinha vivido esses 6 meses, pelos países que eu passei, foram 10 países, e pensei, bom, gostei de Portugal, vi que o país é bastante acolhedor, tem aqui, todo o país tem as suas situações políticas, econômicas e culturais, mas eu me senti em casa. Aqui no curto período que eu estive, eu tive a possibilidade de conhecer pessoas também incríveis e que me deixaram mais confiante para eu voltar. Então, eu voltei ao Brasil, fiquei 3 meses no Brasil, arrumei tudo e decidi vir para cá. Não conhecia de facto ninguém, eu peguei as minhas malas e vim, depois que eu fiz esse passeio pela Europa, e falei, bom, aqui eu vou começar, eu quero saber como é viver nesse país e com essa cultura, com as pessoas daqui. E decidi então começar a minha trajetória, uma nova vida aqui em Portugal. A princípio, no início não foi fácil, qualquer imigrante de qualquer país do mundo, quando vai para um outro país, tem suas dificuldades culturais, tem as suas dificuldades com relação a encontrar trabalho. Creio eu que as pessoas daqui de Portugal, quando vão para a Europa, para outros países da Europa, questão de documentos, documentalmente falando, mais burocráticas, não é tão burocrático como um imigrante que vem de um outro continente aqui para a Europa, mas ainda assim Portugal tem facilitado e facilitou o processo, principalmente com os brasileiros e as pessoas que falam português. Temos aí os PALOPs e os CPLP para falar a respeito, os advogados também para explicarem melhor. Mas essa foi a minha trajetória até aqui. Então eu cheguei em final de 2017, na verdade a primeira vez eu vi início, depois final de 2017 decidi mesmo ficar aqui em Portugal. Depois fiquei em Lisboa, na região de Lisboa eu vivi durante esses 5 anos e dentro desses 5 anos eu tive a oportunidade de conhecer a primeira ilha, que foi São Miguel, e depois comecei então a trajetória de querer conhecer todas as ilhas. Que são 9. Que são as 9, na verdade faltam agora apenas uma, que é a Graciosa, mas as restantes eu já conheço todas. Perante todas estas explicações que foram bem claras, qual era na infância da Thaís o sonho? É aquele que se está a concretizar agora ou a Thaís tinha outro sonho? Quando criança, nós não temos muita percepção do que nós queremos, né? A gente não consegue definir o que é um sonho e o que não é um sonho. Pelo menos eu não tive isso. Eu vivi, a minha cidade proporcionava e tive alguns momentos que me proporcionaram viver o que eu vivo hoje. Então, eu, quando criança, não cresci numa cidade muito grande, que fosse um grande centro, apesar de hoje ela ser. Mas, quando criança, eu tive a oportunidade de ter o meu padrasto que me envolvia na natureza, eu e minhas irmãs. Então, nós íamos pescar, nós fazíamos trilhos, que hoje eu sei o que é um trilho, mas quando criança não tinha essa percepção.
Nós subíamos em árvores, nós buscávamos frutas no pé, ou seja, eu vivia numa parte um pouco mais afastada do centro, do grande centro, que me possibilitava viver coisas que hoje eu vivo cá na ilha. Depois, essa parte de viver cá na ilha, obviamente que indo de acordo com o que muitas pessoas falam, por que hoje os jovens buscam mais a conexão com a natureza, eu busquei e busco justamente, e agora estou a reviver o que eu vivi. E isso posso lhe dizer que não era um sonho, hoje voltar ao que eu vivi, porque eu sinto que o verdadeiro sentido da minha vida, eu não vou falar da vida porque cada um tem um sentido, mas da minha vida, eu tenho para mim que a minha felicidade é isso, é estar em conexão com a natureza e voltar à minha infância dos momentos felizes que eu tive. E aqui eu consigo sentir essa conexão com o meu passado no meu presente. Eu me dei essa oportunidade novamente. Há muitas pessoas que não se dão porque vão para caminhos que escolhem as suas vidas e se acostumam com aquele caminho e para elas está tudo bem. No meu caso, eu vivi esse trajeto de interior, ou seja, não aldeia, porque aqui é mais, as pessoas quando falam interior, a sua terra, vão para a aldeia, mas não. A minha cidade, como eu disse, eu vivi um pouco mais distante do grande centro, mas era muito próximo, inclusive, a 1 hora de São Paulo, 1 hora e meia. Mas depois que eu vivi todo esse processo de estudo, de construir a minha vida profissional, eu pensei, ok, agora profissionalmente falando e financeiramente falando, eu posso proporcionar a mim mesma agora o retorno, o regresso emocional e espiritual e todo o contexto que leva uma pessoa a querer voltar às suas origens. Não quis voltar às minhas origens da minha terra, porque lá não me sinto segura. Basicamente, eu e milhões de pessoas não se sentem seguros no Brasil nesse momento. E eu escolhi então os Açores para reviver essa minha infância. Então, o sonho era voltar a viver aquilo que eu tinha de melhor, que era o simples, era o necessário para minha felicidade. Muito bem, eu iria perguntar e fazendo face ao tema que a Thaís estava a alimentar. E as flores? Sei que há pouquíssimo tempo que está cá. Já tem alguma opinião formada sobre a ilha? Quando eu decidi vir para as flores, basicamente muitas pessoas fazem esse ciclo das 9 ilhas, vivendo também numa grande cidade, que aqui em Portugal considero uma grande cidade, que é Lisboa, mais de 500 mil habitantes. Eu pensei que lá já estava para mim a ser como São Paulo ou como a cidade onde eu cresci, Taubaté. Então eu pensei, ok, já usufruí e já construí o que eu precisava aqui, nessa terra, nesse lugar que me recebeu, me abraçou e me permitiu viver histórias e momentos também de crescimento pessoal e profissional. Então eu decidi, nesse meu percurso dos 5 anos em Lisboa e no continente, durante as minhas férias eu decidia sempre voltar, nesse caso, para as ilhas, porque era onde eu me encontrava, era onde eu sentia a natureza, era onde eu sentia o Brasil, a minha casa, meu conforto. Então, eu quando visitei as ilhas, estava prestes a terminar as ilhas. O ano passado foi o término do ciclo, onde eu conheci uma empresa, Experiência AC, através da BTL, basicamente é um encontro onde as empresas de todo o mundo fazem ali esse encontro, lá em Lisboa. Eu sempre, quando eu pesquisava as viagens que eu ia fazer naquele ano, durante as férias que todos nós geralmente começamos a nos organizar um pouco antes, não é? E eu decidi então ir na BTL para ver qual era a ilha naquele ano que eu ia visitar, uma vez que já faltavam poucas as ilhas. Então me faltavam Santa Maria, Corvo e Flores e Graciosa.
foi quando então eu decidi visitar essas 3 ilhas para encerrar o meu ciclo, porque na verdade eu também pensava na Graciosa e no final eu só consegui terminar mesmo essas 3. E ainda vou fazer a Graciosa, que fique bem claro. Mas quando eu decidi então planejar e tudo mais, conheci a Experiência Si. E essa empresa me proporcionou individualmente a conhecer mais a Ilha do Corvo e das Flores. Então, no período que eu estive cá, quando eu decidi de fato fazer essa viagem, eu já estava vivendo ainda mais latente essa reconexão comigo mesma, essa vontade de me adaptar mais à cultura local, porque eu já pretendia fazer essa mudança, porque o meu ciclo em Lisboa já estava a se encerrar. Foi aí que eu escolhi as flores, porque quando eu pisei os pés aqui e vi e senti a natureza muito próxima a mim, e eu a ela, foi então que eu me abri. Eu abri meu coração, eu abri a minha mente e eu lembrei que aqui, que de alguma forma eu já havia me conectado, não sei como, mas eu internamente me senti em casa. Eu me senti, de todas as ilhas, que cada uma tem a sua história, cada uma tem a sua particularidade, eu me senti aqui mais abraçada pelas pessoas, abraçada pela natureza, abraçada por tudo que estava à minha volta. Os pássaros, as cascatas, o mar, a temperatura, tudo me agradou. Então eu falei, é aqui que eu vou viver. Foi por isso que eu escolhi as flores, que foram basicamente as últimas que eu visitei. E eu falei, então é aqui que eu quero viver. Foi aí que eu tomei a decisão. Mesmo na reta final, tal como costumo fazer, gostava que a Thaís nos deixasse ficar uma mensagem, algo que lhe vá no seu íntimo, que partilhasse com todos nós e que gostasse de chegar a outras paragens. Cada um tem uma escolha e cada um tem um caminho a seguir. O que me fez chegar aqui e agora, a minha opinião com relação à ilha, como o senhor me questionou e que eu acabei por não responder, mas agora eu vou responder a partir dessa última mensagem, cada um tem uma escolha, cada ser humano tem um caminho a trilhar e tem o livre-arbítrio para isso. O que eu diria para as pessoas que procuram a paz é olhar para si, para dentro, e entender o que te dá paz. É o dinheiro? É o conforto? É voltar às suas raízes, às suas origens? É se ouvir. O segredo é se ouvir, para que ela possa então sentir o seu estado de felicidade mais latente possível. É falar, ok, sentar e respirar e falar, ok, é aqui que eu me sinto em paz. Então, para as pessoas que estão no seu dia a dia e que não sabem, se sentem perdidas, eu acho que nada melhor do que elas sentarem consigo mesmas e decidirem se ouvir, não ouvir os outros, se ouvir primeiro e depois tomar ali a sua decisão de fazer com que elas fiquem confortáveis e tomar as suas decisões conforme elas pensam, não o que os outros pensam. Basicamente isso. Obrigado, Thaís. Eu que agradeço pela oportunidade. Que a paz e o amor fiquem na sua vida e que ajudem a determinar nas suas escolhas. Namastê. Namastê.